que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E aí? Estamos mais uma semana com mais um Jesus no Lar. Vamos voltar a Cafarnaum. Hoje vamos visitar a casa de um centurião romano, uma casa que vai trazer diversos aprendizados, como todas as casas que a gente falou aqui no programa. Mas antes da gente entrar no estudo propriamente dito, gostaria de fazer um lembrete para todos que nós ainda estamos na quarentena. Devemos manter os nossos cuidados, sair só quando necessário, quando voltar a lembrar de deixar a roupa do lado de fora, fazer a higiene nas compras, tomar todos os cuidados dentro de casa. Se puder, tentar evitar de usar álcool em gel por causa de acidentes domésticos. Estamos em casa, nós temos ali ao nosso alcance torneira, sabão. Então, vamos continuar mantendo esses cuidados. Ainda sei que é um momento difícil, já se alongou mais do que a gente poderia imaginar, mas a gente deve cuidar dos nossos, a gente deve manter esse cuidado. Por isso que é muito importante a gente continuar mantendo esse contato online, né? A gente está aqui afastado, cada um na sua casa, mas a gente está conseguindo se reunir para tentar levar a mensagem, mantendo esses cuidados. Então, vamos levar esses cuidados para o nosso dia a dia. Eles não podem deixar de fazer parte da nossa rotina até que tenha uma cura, até que tenha uma vacina. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Camila agora. Ela vai fazer a leitura dessa passagem e vai falar a bibliografia. Pode falar, Camila. Mas antes de fazer a leitura, né, fazer um convite para todos, né, um agradecimento por nesse trabalho da quarentena, ele só tem existido porque vocês têm dado retorno, têm participado. E aí a gente gostaria de convidar vocês para o Arte em Questão, né, o nosso estudo de toda segunda com os nossos convidados especiais, né, falando sobre arte espírita. Só que dessa vez não vai ser na segunda, vai ser no domingo, dia 6 de setembro, no mesmo horário, às 8 horas, no nosso Instagram, que vai ser 19, Camila. 19, ó. 19 a gente botou um pouquinho mais cedo. Vai ficar super legal, um bate-papo com o nosso querido Maurício Keller, representando aí o GAN, trazendo aí mais experiências ainda para a gente compartilhar. Então, botem aí na agenda, não esqueçam, curtir, compartilhar e estar com a gente no domingo. Vamos estar esperando vocês, viu? E como o Leandro falou... Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, eu ia falar para a galera que você falou de curtir, compartilhar. Eu lembrei deles curtirem nossas redes, né, compartilharem nossos vídeos. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Procurem lá nossas músicas, podcasts, que tem as vantagens de não gastar internet, de não gastar a bateria do celular. Tem lá esse programa também em áudio para vocês escutarem no momento que vocês acharem melhor. Exatamente. Então, como o Leandro falou, nós hoje vamos conversar sobre o centurião, né? A cura do servo do centurião. E essa passagem, eu vou ler aqui o Novo Testamento, tá? De Haroldo Dutra Dias, né? E essa passagem ela aparece em 3 evangelhos. A gente vai fazer a leitura de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, mas também está em Mateus, capítulo 8, e em João, capítulo 4. Então, ficam aí as referências para que vocês possam estudar depois. Em Lucas, no capítulo 7, cura do servo do centurião. Depois que completou todos os seus ditos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados.
e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse, eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram um servo saudável. Essa é uma passagem muito bonita, né? E assim, muito oportuno a gente falar sobre ela, né? Vai relembrar alguns aspectos importantes dos nossos estudos. E mais uma vez a gente está em Cafarnaum, né? A gente já conhece Cafarnaum de outros momentos aqui durante os nossos estudos, né? Em Cafarnaum, que Jesus curou a sogra de Pedro, que ele curou aquele paralítico que foi ajudado pelos 4 amigos. Enfim, fica o convite para quem ainda não conheceu esses estudos, para que possa ouvir, né, um pouco mais sobre o que a gente já falou sobre eles. Enfim, é uma cidade que é muito conhecida aqui para nós. Mas não cabe, né, não tem problema a gente recuperar a importância de Cafarnaum para aquele contexto que a gente sinaliza onde que a gente está, né? Cafarnaum era uma cidade judaica, era uma cidade muito próspera, que ficava muito próxima ali do Mar da Galileia, então era um lugar que tinha atividade pesqueira, como uma atividade econômica muito rentável, mas ali também era o lugar onde tinha um posto de cobrança de impostos, né? Tanto que a gente já conversou sobre as passagens dos cobradores de impostos, mas lá também tinha um posto militar, né? Um posto militar romano. Como a gente sabe, essa época o Império Romano dominava toda aquela paisagem, né? E botava em determinados locais, para controlar o povo, alguns postos militares. E Cafarnaum era uma dessas cidades que tinha esse posto militar. Esse posto militar já demonstra a importância da cidade, né? Porque era uma cidade que passava uma estrada romana, né? Então as pessoas tinham que pagar impostos, enfim. Eles estavam ali de alguma forma para controlar qualquer problema que pudesse acontecer. Esse posto militar era chamado de centúria, e a centúria é uma unidade de infantaria do Império Romano, né? E a centúria é composta por 100 legionários, 100 soldados. E o centurião é o comandante dessa centúria, né? Ele que é o grande chefe desses legionários, desses soldados romanos. Então é um homem que fala em nome de Roma, né? É um homem que está ali para cumprir as ordens do Império Romano naquele lugar. Então a gente já vê quem é a figura do centurião, né? O centurião era um homem de posses, era um homem inteligente, era um homem provavelmente com uma casa, né, rica, um palacete, alguma coisa nesse nível, e que tinha homens sobre o seu comando, né? E alguns historiadores vão dizer que o nome desse comandante é Marcus Lúcius, né? E vão dizer que esse chefe desses homens, né, ele era um homem muito enérgico, né, que sabia o seu poder de autoridade, sabia comandar também, mas ele era muito digno e justo. Ou seja, ele sabia comandar sem crueldade, sem nenhum tipo de desonra com aqueles que estavam subordinados a ele, né? E é interessante que ele era muito estimado por aqueles judeus, né? Quando a gente pensa em figura do Império Romano dentro da Palestina, do tempo de Jesus, a gente imagina que era um homem odiado. E, pelo contrário, esse homem ele era considerado tão bom que até os anciãos eles colocam para Jesus que esse homem era digno, né? Que até tinha construído uma sinagoga para aquele lugar, ou seja, que conseguia ver as necessidades daquele povo, responder essas necessidades, mas sem deixar de responder a Roma, né? Ou seja, um homem que sabia responder a esses dois interesses. Ele era um grande líder, né? A gente consegue perceber por essa capacidade de organização que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, ele consegue também reconhecer a autoridade de Jesus, né? E não só reconhecer, mas saber que ele, como um centurião romano, não tinha, vamos dizer, entre aspas, o direito de ir diretamente a Jesus, né? Por isso que ele primeiro conversa com os anciãos, pede para que os anciãos intercedam por ele, para falar com Jesus, pede para os amigos, e depois ele mesmo em pessoa vai até Jesus, rogando, né? Suplicando por esse servo, que, pelo que a gente vê, não era um servo, não era um escravo, né? Essas considerações são importantes porque dentro da estrutura romana, um escravo era uma mercadoria, né? Alguma coisa que você pode substituir assim que fica doente e morre. Mas o servo não, é alguém que você já vê que tem algum tipo de estima, né? Essa pessoa já consegue acessar outros lugares que um escravo não acessava. Então, provavelmente era alguém muito próximo desse centurião
que deixou sua família em Roma e vivia basicamente o tempo todo ali naquela cidade de Cafarnaum, né? O interessante também é que esse homem, né, nessa passagem, ele tem uma postura muito humilde, né? O tempo todo, né, na passagem, quando ele reverencia Jesus, né, ele chega até Jesus, ele já mandou outras pessoas à frente para poder pedir, né, para rogar em nome dele, mas ele é humilde, porque quando ele está em frente a Jesus, ele fala para ele, né, eu sei que você é capaz de comandar pessoas, de dar ordens, assim como eu também tenho essa capacidade, eu tenho pessoas sob o meu comando. Então, eu acredito no seu poder, acredito que você vai me ajudar a curar o meu servo. E isso fica muito, muito nítido de observar que, apesar dele ser romano, né, um romano não acreditava no Deus dos judeus, não acreditava no monoteísmo, ele era politeísta da sua religião, né? Original. A gente não tem informações se ele já estava sensibilizado com os estudos dos judeus, a gente não tem essa informação. Mas a gente sabe que, mesmo sendo de uma religião totalmente diferente daqueles que estavam ali, ele soube identificar a grandeza de Jesus. E Jesus reconhece isso nele, né? Então, quando a gente pensa que Jesus nem precisou ir até a casa dele, porque ele conseguiu provar que tudo aquilo que ele estava sentindo era verdadeiro, a gente tem que lembrar que todos os estudos, o movimento que a gente tem feito, né, de que Jesus consegue adentrar dentro da casa mental desse centurião, né? Porque a gente quase não ouve nada sobre o servo, a não ser que ele fica curado depois. Mas todo o esforço da passagem é do centurião, desse comandante que pede, né? E quando Jesus, como ele tem essa postura humilde, né? Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor conhece o que está debaixo do meu telhado, o que passa debaixo da minha mente. E se você achar que eu não sou digno, né? Que não seja por mim, que seja pelo meu servo, né? E isso é muito bonito de ver, que como Jesus consegue ver por dentro dele, reconhecer que tudo aquilo que ele está falando é verdadeiro, que ele não está falando aquilo só por falar, só para tentar ganhar a cura por ganhar, mas é porque ele realmente acredita no poder de Jesus e que ele é o único que pode ajudá-lo nesse momento. Então, quando Jesus adentra essa casa mental, ele fala, nem em Israel ouvi tamanha fé. Né? Então, é muito bonito a gente perceber como que a gente pode interceder em favor dos outros, né? Que é o que esse centurião faz de mais belo, e por alguém que às vezes alguém naquele contexto nem consideraria ajudar. Então, assim, se a gente fosse pensar dessa visita da casa física e mental, a casa física propriamente, Jesus não chegou a adentrar. Mas a casa mental desse centurião, Jesus consegue ver, né? Os dois estavam na mesma sintonia, os dois estavam na mesma afinidade, e a cura chega até esse servo por conta da fé que esse centurião tinha em Jesus. Então, é uma passagem que lembra a gente da importância da gente manter a nossa afinidade, a nossa casa mental conectada com o bom, com o alto, com o belo sempre, não é mesmo? Isso aí. Eu vou falar sobre a cura do servo, né? Como ela foi possível, como ela acontece. A gente tem aí uma escala de intercessões, né? A gente tem um centurião, que é uma pessoa que, apesar da idade, lida com muito respeito, muito apreço. Como a Camila falou, ele montou uma sinagoga para aquelas pessoas. Todo mundo tem uma admiração por ele. Aí ele tem um servo que lhe é muito querido, ele intercede. Aí ele já procurou todo tipo de ajuda. Na fala do Pablo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. E ele encontra no Messias divino uma pessoa que pode curar aquele servo. Aí a gente tem ali, olha só que características interessantes. A gente tem um romano, politeísta, filho de um olheiro que trabalha com olho, irmão com ouro, trabalha com ouro, irmão de um poeta famoso, aclamado, mais uma pessoa de uma fé impressionante. O que é de se admirar quando ele vai interceder pelo seu servo? A sua fé, apesar de não ser judeu, apesar de não ter todo o conhecimento do que Jesus era prometido para fazer, ele acredita piamente que Jesus pode curar o servo dele. Em uma das passagens, né,
em uma dessas passagens, em um dos autores, fala que Jesus falou assim, ó, eu vou curá-lo, quando é chamado. Eu vou curá-lo. Jesus não fala, vou pensar. Jesus não fala, vou chegar lá na sua casa e examiná-lo. Não, eu vou curá-lo. Não existe nenhum médico no mundo que fale sobre isso, né? Que fale, eu vou curar sem ter visto o paciente, sem ter examinado o paciente. Jesus, ele está ali mostrando toda a sua grandeza. E Jesus difere tanto da gente, não pela sua constituição corporal, mas pela sua grandeza espiritual, né? Como a gente já disse em outros episódios, Jesus atingiu um patamar na escala dos espíritos que, mesmo encarnado, ele não é mais falho. Ele é o Messias divino. Então, ele veio para mostrar a grandeza do amor de Deus e veio para mostrar de tudo que ele era capaz de fazer e executar. O Jesus tinha um grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos que nele existem, né? Então, Jesus, como em outras curas, como na cura do paraplégico, como na cura da sogra de Pedro, ele manipula bem os fluidos na cura da filha de Lázaro, né? Quando ressuscita. Não, filha de Lázaro não. Filha de Jairo e ressuscita. A filha de Jairo e Lázaro. Então, a gente fica vendo todo o poder de Jesus para curar. Ele tinha todo o conhecimento orgânico, conhecimento espiritual, tinha toda essa grandeza e, além de tudo, uma vontade imensa de fazer o bem. Uma vontade fora do normal de mostrar o amor de Deus, a grandeza de Deus. Então, aquilo ali se faz. E quando o centurião faz a analogia de ter pessoas que obedecem a ele, ele consegue reconhecer em Jesus pessoas que teriam enviados de luz. Aí a Camila fala assim, como é importante a gente se manter com o bem e com o belo. Na Gênese e nas obras póstumas, falando sobre essa parte das curas de Jesus, eles deixam bem claro que Jesus não era um grande médium curador. Porque se Jesus sofresse alguma interferência para fazer alguma cura, essa interferência seria só de Deus. Só de Deus, só de Deus, só de Deus. Então, você vê a grandeza. Então, Jesus, ele não precisava de interferência de ninguém. Ele era o próprio bem encarnado, o próprio amor encarnado. Ele estava aqui para curar, para mostrar que é possível. E isso que impressiona nessa cura, isso que impressiona nessa passagem. E a gente fica pensando, quais os tipos de companhia que estavam ali, né, à sua volta? Então, ele, com a força do pensamento lógico, ele promove aquela cura por causa da intercessão do centurião, por causa da intercessão dos anciãos, também estavam lá, foram pedir, falar em nome do centurião primeiro, e por causa também da fé do servo. Em todas as passagens, em todos os momentos, Jesus mostra que a fé das pessoas cura elas, né? Então, é mais um episódio que nos deixa muito comovidos, é um episódio que mostra que Jesus, ele não tratava o doente e nem remediava as moléstias. Ele curava os doentes e acabava com as moléstias, sabe? Era impressionante. A passagem de Jesus é extraordinária. A passagem de Jesus é extraordinária na face da terra e mostra tanto ele quanto o centurião e todo mundo que está envolvido nessa história. A única coisa que eles têm em comum é a oportunidade de servir, a oportunidade de se colocar para ajudar o outro. Todos eles ali envolvidos nessa história, independente da evolução espiritual, se colocaram à disposição para servir através do amor, independente da crença, independente da classe social, independente se era muito rico ou muito pobre, se morava em um lugar ou outro. Eles mostraram que o amor é a linguagem universal. O amor ultrapassa todas as barreiras e consegue promover essas grandes curas e essas grandes ajudas, esses grandes feitos. Então, foi realmente muito, muito, muito lindo e muito emocionante como se opera todas essas curas. E Jesus realmente nos ensina a cada momento, a cada vez que a gente volta em algum aprendizado dele, numa leitura. Então,
A grande lição para mim disso é que a gente possa se colocar disposto a servir a cada momento. Agora eu vou passar a fala dessa linda passagem para o nosso amigo Pablo, que hoje eu confundo em homenagem ao centurião. Homenagem ao centurião, né? Isso aí, moleque, muito bom. Eu queria frisar umas coisinhas aqui do centurião. Camila falou no início. É muito difícil a gente encontrar pessoas que são líderes, né? Que conseguem liderar com todo mundo gostando dela, né? Que isso é o grande líder mesmo. E nessa tradução do Haroldo Dutra, então, fica mais bonita ainda a passagem, né? Eu estava vendo, já viu quando a gente vê aqueles filmes que tem Império Romano, quando fala assim, a legião do Império Romano, uma legião tem 6.000 homens. O centurião comanda 100 homens. Então, ela é formada de um monte de várias centúrias, né? Tem muitos centuriões. Imagina a quantidade de líderes que eles têm, né? Eu tô imaginando a quantidade de líderes que eles têm no exército romano. Que o centurião é o sexto ali no comando. Tem mais gente acima dele que vai comandando outras quantidades de pessoas. Mas o centurião é aquele cara que está ali caindo dentro ali na frente. É aquele cara que está dando exemplo. E interessante que na linguagem hebraica, aí já entrando mais na característica do centurião, na linguagem hebraica, quando eles querem frisar alguma coisa, eles pegam os opostos. Por isso que a gente vai ver muita coisa de bem e mal. Até se a gente pegar as bem-aventuranças, bem-aventurados, aí pega uma característica que seria ruim para você ser bem-aventurado, né? Eles frisam assim. E quando Jesus diz para ele, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ele está dando lição para todo mundo ali, para aqueles discípulos dele que estavam seguindo ali, que eram tudo um povo hebreu, e o povo hebreu eles são muito intolerantes, muito, né, com essa coisa de religião, e estavam dando uma lição para o próprio centurião, estava mostrando. Imagina Jesus virar para mim e falar, Pablo, eu sei que você tem fé. Pô, eu vou me sentir o cara, né? Porque eu tô sendo... Jesus está me afirmando ali, pô. Então, se Jesus disse, Jesus falou mesmo. E aí, eu estava pensando nessa fé do centurião. Já pensou, Pablo? Nem em Campo Grande encontrei tamanha fé. Já pensou? Mas foi engraçado que o Pablo falou assim, ó, se Jesus disse, Jesus falou mesmo. Então ele falou e disse. Falou e disse, era isso mesmo que eu estava falando. Isso aí. E aí, a gente vê que ele era muito querido por todos, mesmo tendo religião diferente, né, que nem Leandro falou. E eu estava pensando em que era baseada a fé desse cara. A fé dele era alicerçada ali na vida prática dele, né? Porque ele era um cara que comandava a gente, todo mundo obedecia, ele sabia lidar com as pessoas, então ele está vindo de na passagem anterior de Mateus, que a gente é Mateus 8, essa daí, né? Na 7, no finalzinho da 7, Mateus 7, 20 e pouco lá no final, Jesus tinha dado falou com um monte de gente no monte, e no caminho já para Cafarnaum, ele cura um leproso. Provavelmente, esse centurião já estava vendo isso tudo que estava acontecendo. Então, ele não precisa que Jesus nem vá na casa dele, né? Não, ó, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz somente que ele está curado, que eu sei que está, né? Então, a fé dele é alicerçada ali, na autoridade de Jesus mesmo. E porque ele é um cara de autoridade também, ele sabe que se mandar, eles vão fazer. Eu estava lembrando de uma passagem de Emmanuel, há 2000 anos, quando Jesus encontra com Emmanuel de noite, né? Emmanuel vai ao encontro dele e Jesus primeiro pergunta, o que buscas? Né? Claro que Jesus sabia. E ele queria curar a filha, que é o senador Públio Lentulus, que é na época o Emmanuel.
Ele queria curar a filha. E Jesus, no tete a tete ali com o Emmanuel, Jesus fala, ó, vou curar, mas não é por tua causa não, vou curar por causa da tua esposa que tem a fé, né? Jesus usou outras palavras, que Jesus fala tu ou dizes, esses negócios, né? Eu não sei falar isso aí não, mas ele cura pelo amor que a esposa tem. Emmanuel ali, na época o Públio Lentulus, ele não tem essa fé, apesar de ser um homem de autoridade também, né? É um homem de grande autoridade. Ali, naquele momento, é quem mandava em tudo ali. Ele tinha o poder inclusive, de não ter levado Jesus para a cruz. Ele tinha esse poder, irmãos, né? Imagina. E aí, eu queria trazer para os dias de hoje também. Eu ia falar mal do centurião, mas eu não vou falar mal não, porque a passagem é bem bonita. O cara é um cara legal. Mas imagina, vocês têm os seus trabalhos. Eu já fui trabalhador de carteira assinada também e sei como é. Hoje a gente, a maioria, todo mundo aqui, né, é servidor. Aí não tem esse problema, mas com trabalho de carteira assinada, e hoje que está mais escasso ainda, com essa nova forma de entender a lei, o patrão quer que você fique bom por causa de quê? Né? Para você voltar logo para trabalhar. Para você trabalhar. Para ralar. Eu lembro que eu tinha uma chefe que via que estava chovendo, Pablo, vai embora para casa, que se você ficar doente, você amanhã não vem. Ela já... Então, o centurião, quando ele vai procurar Jesus, eu fiquei imaginando assim, forçando a barra mesmo, que ele está procurando Jesus para curar o servo. E como Camila falou, o servo é diferente de escravo. O servo é aquele cara que ele não pode ser vendido, o escravo pode ser vendido, né? Então, o servo ele tem uma relação ali com o dono, o patrão dele, que pode, se o cara não for um líder igual esse daí era, igual o centurião era, Jesus, cura o cara aí porque eu preciso que ele volte a trabalhar, né? Nesse top aí. Mas esse centurião não é assim. Eu não estou falando mal do cara, não. Mas a gente pode pensar nesse sentido. As lições, elas não foram dadas só para o centurião. Quando Jesus fala, ele tá querendo, quando ele fala que não encontrei tamanha fé em nenhum lugar aqui, nem em Campo Grande, nem... Ele está dizendo que ele veio para todo mundo. A gente não sabe qual é a religião do centurião ali. Camila falou isso, né? A gente não sabe qual é a religião dele. Mas a gente sabe que o cara tem fé. E a fé não depende de religião nenhuma, né? Então a gente não precisa ser religioso para ter fé. O centurião, de repente, não tinha fé nenhuma ali, não tinha religião nenhuma, só tinha fé, né? Uhum. Então, quando Jesus fala com ele está dando a lição mostrando que ele veio para todo mundo. Que ele não veio só para o povo de Israel ali, que se considera povo escolhido, né? Que naquela época tinha uma intolerância muito grande. E que bom que hoje já está modificando isso. Foi muito interessante, Paulo, você falar da fé, porque a fé é um sentimento, né? E a fé não é como a gente plantar uma semente e ter a certeza assim, de que vai brotar naturalmente, né? A fé é uma coisa que você tem que trabalhar, você tem que desenvolver a fé. E ter uma fé do tamanho que o centurião tinha é uma conquista que a gente sabe que ele deve ter feito ao longo do tempo. E ela foi sendo desenvolvida. E nesse momento aí que ele tem esse encontro com Jesus, ela floresceu da melhor forma possível. Eu vou passar agora a fala para uma pessoa mais elegante na noite de hoje, que é o nosso PH. Radialista, PH, né? Nosso radialista. Cara, você veio muito bonito, cara. Você veio muito bonito. Vou te falar que essa casa, essa passagem pedia essa elegância e a eloquência que você vai começar a falar agora. Pode começar. Então, é interessante a gente refletir sobre as autoridades que estão ali presentes, né? E refletir sobre as autoridades que a gente tem encontrado ao longo da história da humanidade. Principalmente
no momento atual, em que a gente encontra crise de grandes autoridades, né, políticas, religiosas, principalmente aqui no nosso país. A gente fica pensando como é que essas autoridades conseguem realizar determinadas coisas que não são o melhor para aquelas as quais elas têm que ter proteção, cuidado, assistência. E aí, quando a gente pega essa passagem do centurião romano, a gente percebe o que é uma figura de autoridade de verdade. Porque quando a gente pega o capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, que fala dos superiores e os inferiores, a gente vai perceber que Deus dá a oportunidade, né, às pessoas de adquirir determinados cargos de superioridade. Por quê? Porque elas têm alguma missão ou prova a realizar para auxiliar as pessoas que são subordinadas a elas. Então, se você é uma figura de autoridade, uma figura superior, é porque você tem uma missão, uma prova a cumprir em relação àquelas pessoas. E o centurião romano, ele comandava, como vocês citaram, né, 100 soldados e, obviamente, ele tinha servos que também estavam relacionados à sua autoridade. E quando a gente pensa na maneira como ele trata, com carinho, com cuidado, colocando todo o seu sentimento ali para a realização da cura do seu servo, a gente percebe o que é realmente uma figura que está preocupada com aquele que está diretamente subordinado, não é? Porque se a gente pensa numa figura subordinada a gente, o que a gente pensa, na verdade, é como se aquela pessoa ela estivesse para nos servir. E, na verdade, ela está ali também para ser auxiliada, para receber assistência. Como o Pablo citou, né, os patrões, a gente tem que pensar que nós sempre estamos, de alguma maneira, com determinada autoridade em relação a outras pessoas, ou também com uma relação de subordinação a outras pessoas. Nós temos patrões, não é? Ou, no caso, nós temos empregados, dependendo da relação, não é? Nós temos filhos, nós temos alguns parentes que dependem de nós, de alguma maneira, não é? Não só da dependência financeira, nós estamos falando de dependência emocional, dependência psicológica, assistência, na verdade, é uma palavra mais adequada, não é? Que dependem da nossa assistência. Então, nós temos que utilizar a nossa autoridade e o nosso poder em relação a essa outra pessoa para que a gente possa auxiliá-la nas suas necessidades, para que a gente possa atingi-la de maneira positiva e utilizar o nosso poder, né, de liderança, de escolha, para que a gente possa criar possibilidades para as pessoas que estão hierarquicamente, né, mesmo que na superfície, hierarquicamente inferiores de alguma forma. Que a gente pensa nas figuras que estão mais abaixo de nós, não é, o que estão no elo mais fraco. O professor, por exemplo, com relação aos seus alunos, a gente acaba se colocando numa posição em que a gente é superior, em que a gente pode mandar em tudo, em que a gente não está preocupado com o que o aluno precisa nas suas necessidades, na sua capacidade de aprendizado e de evolução. E aí a gente tem um centurião que está pensando justamente em tudo isso, que está pensando no que é melhor para o seu servo. Em PH. E aí, pode falar, Fábio. As pessoas pensam que confundem autoridade com superioridade, né? Exatamente. E elas confundem a autoridade com o que é uma verdadeira liderança. E aí, quando o centurião ele se encontra com Jesus, ele está vendo alguém que é hierarquicamente superior a ele no sentido moral do termo, né? É uma figura extraordinária que está à frente dele. Então ele já reconhece: eu não sou digno de que você entre à minha casa. Ele, com esse gesto, ele está reconhecendo humildemente a hierarquia superior de Jesus. E ele consegue perceber a capacidade que Jesus tem. E aí a gente vê a autoridade de Jesus. A autoridade amorosa, paciente, que sempre ouve o que nós temos como queixas, como dificuldades, que precisam ser solucionadas de alguma maneira, mas no tempo devido,
na situação adequada. Então, Jesus, como grande pastor que está cuidando das suas ovelhas, né? E que, se uma ovelha se perde, ele vai resgatá-la, ele vai em busca dela, a gente percebe que Jesus tem muito a nos ensinar em relação à autoridade, em relação à superioridade, porque a superioridade de Jesus é moral. Então, quando você consegue perceber que Jesus age com os seus subordinados, né, que somos todos nós, de determinada maneira, ele diz: aquele que quer ser o maior entre os homens, seja primeiro seu servo. Primeiro, dê assistência aos homens. E ele faz justamente isso. Aos seus discípulos que estão hierarquicamente inferiores a ele, ele lava os pés. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos perceber que aqueles que estão ao nosso lado, que aqueles que estão na escala hierárquica, de alguma maneira dependentes de nós, eles precisam de assistência, eles precisam de cuidado. E nós precisamos agir com carinho, com paciência e com amor. Muito bem. Nós vamos eu estava lembrando aqui, Fala. Quando o senador Públio Lentulus encontra com Jesus, ele cai de joelho diante da autoridade chorando. Moral de Jesus, né? Ele não sabe nem porquê, mas ele cai de joelho. E fica chorando muito, né? E não consegue responder, não consegue falar nada. Você Imagina vê a que emoção desse centurião, né? Você fica vendo que nessa conversa aí que o Pablo está relatando, que para mim é o melhor livro do mundo há 2000 anos, parece que Jesus vai falando para ele assim, só com pensamento, né? Que Jesus consegue saber todas as dores que ele tem, né? Uma oportunidade dessa. Livro lindo, livro lindo. Fica a dica. Fica a dica, leiam há 2000 anos, livro mais lindo que existe na face da Terra. A dica que fica desse estudo para todos nós na nossa vida é que Jesus, no livro A Boa Nova, que a gente estudou várias vezes, em um dos capítulos Tomé, em um outro capítulo, acho que é Judas, tem uns 3 discípulos que insistem em algum momento para Jesus falar para os mais ricos. Sabe? Você tem que falar para os mais ricos, para os mais influentes. E Jesus, o tempo todo, mostra para eles que esse não é o caminho. Esse não é o caminho da Boa Nova. A Boa Nova floresce em outros corações. A Boa Nova não procura riqueza, não procura posição social. Ela não impõe a vontade de Deus a ninguém. É para todo mundo aceitar Deus através do amor no seu tempo, né? No momento que foi apropriado a ele, a semente está ali. Em algum momento ela vai germinar dentro do seu coração. Então que a gente possa, como centurião, como os anciões, interceder por alguém, né? Porque ali foi assim, ó, o centurião falando com os anciões para interceder para Jesus, Jesus intercedendo a Deus por todos nós, que a gente possa ser esse elo na vida de alguém, né? Ou dentro dos nossos lares, pelo menos a gente tem que ser dentro dos nossos lares e levar mais essa lição para a nossa vida. Chegamos ao final de mais um episódio de bastantes aprendizados e esperamos vocês na próxima semana para a gente ter mais essa conversa, mais esse bate-papo, aprendendo muito mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Um abraço a todos, pessoal. Até semana que vem. Tchauzinho, gente. Até Até semana que nossas vem. redes sociais, né? Se gostou, vai lá. Não esqueçam de compartilha. curtir aqui no E cantinho domingo aqui embaixo. agora, domingo, Arte em Questão com Arte Maurício em Questão Kelly. com Maurício Kelly. 19 horas. 19 horas. Às 19 horas no nosso Instagram, né? Depois a gente vai colocar nas outras redes, mas às 19 horas no nosso Instagram, galera. Participa lá. Tchauzinho. Tchau, gente. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estará.